Olá, seja muito bem-vindo ao Business, o programa de negócios da sua TV. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que de mais importante aconteceu na última semana. Eu sou o Bruno Meyer e vamos aos destaques de hoje. A plataforma de aluguel Quinto Andar anuncia novidades e libera alocação direta entre proprietários e inquilinos. Elon Musk dá mais uma cartada para se livrar do Twitter. A defesa do homem mais rico do mundo adiciona um novo personagem dessa novela, que envolve a rede social, o empresário e um negócio de 44 bilhões de dólares. Quem dá mais? Uma ilha com mansão e praia exclusiva vai a leilão no litoral de São Paulo. Conheça os detalhes desse terreno da Marinha do Brasil, que tem um lance mínimo de mais de 20 milhões de reais. As companhias aéreas brasileiras começam a ampliar as apostas em aviões de carga. Entenda os últimos negócios de Gol e Azul e qual é a inspiração de ambas. E o Business vai até o evento do Mercado Livre, que reuniu 12 mil vendedores da plataforma, e conversa com Túlio Oliveira, a maior liderança da empresa do Brasil, que traz detalhes inéditos do maior comércio eletrônico da América Latina. Fica ligado, o Business está no ar. E a gente começa o programa fazendo uma pergunta aí. Você sabe quem são os 10 brasileiros mais ricos do país? A revista Forbes divulgou na última semana a lista dos bilionários do Brasil. Antes disso, deixa eu fazer uma outra pergunta. Você sabe quantos bilionários nós temos hoje no Brasil? Falei bilionários. São 284 brasileiros que possuem R$1 bilhão ou mais de patrimônio, de acordo com a revista Forbes. Mas vamos focar agora nos 10 nomes mais ricos do Brasil. De acordo com a revista Forbes, Jorge Paulo Lemann, sempre ele entra a revista Forbes, entra outra edição, Jorge Paulo Lemann sempre está lá, é um mega investidor que é acionista de gigantes de consumo como a Bembev, a maior empresa de cerveja do mundo, é o homem mais rico do Brasil com 72 bilhões de reais. Em segundo lugar tem Eduardo Saverin, brasileiro, paulistano, criou ao lado de Mark Zuckerberg o Facebook, nos interiores de Harvard. Hoje ele se dedica muito para outras startups. É o segundo homem mais rico do Brasil, com patrimônio de 52 bilhões e 800 milhões de reais. Em terceiro lugar, Marcel Telles, que é sócio de Jorge Paulo Lemann, tem uma fortuna aí de 48 bilhões de reais. Quarto lugar, Carlos Alberto Sicupira e família, com uma fortuna de 39 bilhões e 800 milhões de reais. Tudo aqui são sócios, tá? Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles, Carlos Alberto Sicupira. Em quinto lugar, temos o setor financeiro, começando aí das caras, que é Jacob Ster Alberto e Davi Safra, com um patrimônio aí de 38 bilhões e 900 milhões de reais. E logo em seguida tem a Vicky Safra com 400 milhões a menos aí, toda a família Safra do Banco Safra, Aqui a gente está falando 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétimo. Sétimo lugar tem André Esteves, dono do BTG, aí um dos homens mais ricos do Brasil, com quase 30 bilhões aí de patrimônio, 29 bilhões e 700 milhões de reais. Em oitavo lugar, Luciano Hang, o varejo entra na lista. Luciano Hang, que é o dono da Havan, com sede em Brusque, em Santa Catarina, com uma fortuna aí de 24 bilhões e 500 milhões de reais. Em nono lugar, tem o Alexandre Bering da Costa. Muita gente não vai conhecer, realmente aí é um dos nomes mais desconhecidos dessa lista, mas adivinha da onde é o ramo dele. O Alexandre Bering da Costa praticamente é o CEO desses três aqui, dessa trinca de bilionários. O Alexandre Bering da Costa tem um patrimônio de 24 bilhões de reais. Em último lugar,
o Joesley Batista e o Wesley Batista da JBS, cada um, com um patrimônio aí de 22 bilhões e 500 milhões de reais. Aí você pode perguntar, né? Tem novidade na lista? Tem novidade, sim. Por exemplo, temos os empreendedores Henrique Dubugras e Pedro Franceschi. Quem são eles? São fundadores da Brex, uma das maiores fintechs dos Estados Unidos. Entraram na lista, tem 35 anos, se eu não me engano, esses dois empreendedores aí que fundaram a Brex entraram na lista dos novos bilionários brasileiros. Tem também a Cristina Junqueira, CEO no Brasil do Nubank, o banco digital com mais de 53 milhões de clientes no Brasil e que abriu capital na Bolsa de Nova York em dezembro de 2021, uma nova bilionária na lista, além do empresário Júnior Durski, fundador e CEO da rede de restaurantes Madeiro. Na lista dessa revista, da revista, na lista atual, 6 foram as estreias. Diferente de outros anos, nós tivemos poucos novos bilionários. E por quê? O que mostrou aí essa nova edição da última semana é que o ano mostra que a gente teve um ano aí um pouco mais complicado para empresários e, sobretudo, investidores no país, né? Com a queda no preço de muitas ações em bolsas globais, sobretudo no primeiro semestre deste ano, e também efeito ainda dos juros mais altos. Mesmo assim, volto a repetir, são 284 bilionários no país atualmente, de acordo com a revista Forbes. E novidades da plataforma de aluguel Quinto Andar. Quem aluga um apartamento ou uma casa sabe do que eu vou falar. Nada como ter contato aí direto com o proprietário do imóvel. Pois é isso que a Quinto Andar vai permitir, que os donos administrem sem intermediários os contratos de aluguel assinados por meio da plataforma. A empresa decidiu por essa mudança porque viu que há uma demanda de pessoas que preferem ter um aluguel sem a administração de terceiros. Até então, todos os aluguéis eram administrados pelo Quinto Andar, responsável também por cobranças, vistorias e gestão de pedidos de reparos por inquilinos. Em troca, isso tinha uma cobrança, uma taxa de administração em torno de 9% do valor do aluguel, algo parecido com o custo cobrado por uma imobiliária. Essa taxa não vai ser cobrada para quem optar pela nova função. A mudança vai fazer com que a empresa atinja um novo perfil de clientes. O Quinto Andar disse que testou por 10 dias em cidades brasileiras a novidade e isso levou a um aumento de 7% na listagem de novos anúncios. Hoje, 185 mil contratos de aluguéis são geridos pela startup. Essa é uma mudança muito significativa na empresa, porque o Quinto Andar foi fundado em 2013 e mudou o mercado por transformar a maneira de alugar imóveis no país. Do agendamento das visitas até o fechamento do contrato, todo o processo é online e o acordo de locação é feito por assinatura eletrônica, dispensando o cartório e o principal, dispensando o fiador. E como tá a novela que envolve o bilionário Elon Musk, homem mais rico do mundo aí, o Twitter e um negócio que envolve 44 bilhões de dólares. Advogados do empresário sul-africano radicado nos Estados Unidos enviaram uma carta na última semana ao Twitter, mais uma vez buscando encerrar o acordo de compra da plataforma. A novidade de agora é a inclusão de um novo personagem na trama. É o ex-chefe de segurança do Twitter, o Peter Zatko. Musk quer que Zatko forneça documentos e testemunhe como parte do processo judicial contra a rede social. O ex-executivo de segurança do Twitter levantou questões sobre graves deficiências no tratamento de dados pessoais dos usuários pela plataforma. E isso se tornou público. Em denúncia apresentada em julho, Zatko acusou o Twitter de mentir a Musk sobre o número de contas falsas ou robôs na rede social. Na nova carta, Musk e seus advogados dizem que as acusações de Zatko, se comprovadas, demonstrariam uma quebra por parte do Twitter de condições do acordo de compra. Disseram, no fim, que tudo isso
fornece uma base adicional para encerrar o acordo hoje. No mês passado, o Twitter iniciou um processo contra Elon Musk pela tentativa de desfazer o acordo. A gente vai seguir acompanhando essa novela que parece, Twitter e Elon Musk, cada um de um lado, parece ainda estar longe do fim. Ainda falando de Elon Musk, qual é o futuro da Tesla? O bilionário fez importantes declarações em uma conferência na última semana na Noruega. Antes de responder essa questão, Musk fez um apelo de que o mundo precisa de petróleo e gás. Parece um presidente de uma petrolífera, né, de uma Shell falando, mas não, é o dono da Tesla, maior fabricante de carros elétricos no mundo. Ele disse o seguinte: acho que precisamos usar petróleo e gás no curto prazo, porque senão a civilização desmorona. Ele sempre muito no ponto, muito objetivo, muito claro também, né? Da mesma forma que ele faz no Twitter, né? Ele é um dos homens mais seguidos aí da rede social. Mas Musk na Noruega deu pistas dos próximos passos para a montadora, com foco em direção autônoma e a construção de uma nova fábrica. O principal projeto da empresa continua sendo a pesquisa pela condução autônoma. Ele reiterou que o objetivo é deixar a tecnologia de condução autônoma da Tesla pronta até o final deste ano nos Estados Unidos e também na Europa, dependendo da aprovação regulatória. Sobre a nova fábrica, a empresa realmente precisa e vai ter. Em 2022, a montadora enfrentou uma série de dificuldades, como a interrupção de fábricas em Xangai, na China, devido aos lockdowns no país, e também a suspensão da produção na fábrica de Berlim, na Alemanha, por causa de algumas operações de manutenção. Musk anunciou que até o final do ano a empresa vai construir uma nova fábrica para produção de carros elétricos. Após as fábricas de Xangai e de Berlim, a nova fábrica poderá surgir no Canadá. A construção dessa nova planta faz parte aí da visão otimista do CEO sobre o mercado mundial de carros elétricos. Segundo ele, quase metade de todos os veículos vendidos no mundo até 2030 serão elétricos, com essa porcentagem subindo para 85% até 2035. E a Apple, mudando agora de empresa, a Apple, empresa mais valiosa do mundo, tem passado por uma crise interna, acredite se quiser. Funcionários da gigante americana protestam contra a decisão da empresa de exigir o retorno ao trabalho presencial de pelo menos 3 dias por semana. Os funcionários afirmam que nos últimos 2 anos realizaram um trabalho excepcional com flexibilidade tanto fora quanto dentro de ambientes de escritórios tradicionais. Eu usei literalmente o que os funcionários falaram, né, em carta que eles mandaram para os executivos da Apple. E os resultados da Apple, eles jogam a favor dos funcionários. Nos últimos 3 anos, a companhia só aumentou o valor de mercado. A gente vai acompanhar aqui no telão quanto cresceu desde antes da pandemia a Apple. Em 2019, ela tinha um valor de mercado, olha aqui, eu fiz até essa pergunta aqui, quanto ela vale, quanto a Apple vale? Em 2019, ela valia 1 trilhão, não é bilhão, né? É 1 trilhão 280 bilhões de dólares. Em 2020, ela já multiplicou os ganhos. O valor dela em 2020 foi de 2 trilhões 250 bilhões de dólares. Em 2021, quase 3 trilhões de dólares, 2 trilhões e 900 bilhões de reais. Aqui eu coloquei um outro dado aqui falando do último trimestre de 2022 da Apple. Este ano, no último trimestre, a Apple registrou o seu recorde de receita na história em 3 meses. Foram 83 bilhões de dólares, sendo que 40 bilhões vieram, sabe do quê? Da venda de iPhones 13. É realmente espetacular os resultados da gigante Apple, fundada sempre por Steve Jobs, sempre gosto de lembrar, né? Steve Jobs e Paul Allen.
Agora deixa eu voltar a esse assunto da Apple. Uma petição preparada pela organização Apple Together, que reúne funcionários da Apple ao redor do mundo, foi entregue à companhia com uma exigência: que cada colaborador tenha liberdade de decidir com o gestor qual o melhor formato de trabalho que funcione para a empresa e para a pessoa, para o funcionário. O manifesto termina com uma provocação aí, dizendo que a empresa deve incentivar e não proibir o trabalho flexível, que ajuda a construir uma empresa mais diversa e bem sucedida. Sabe qual foi a última frase que eles colocaram? Foi a seguinte: isso nos permite pensar diferentes juntos. Quem acompanha a Apple sabe que eles estão fazendo alusão ao famoso slogan da empresa que vem desde os tempos de Steve Jobs, que é sempre pensar diferentes e juntos. Dias atrás, vamos lembrar, a Apple colocou a data de 5 de setembro para todos os funcionários voltarem para o escritório em Cupertino, na Califórnia, por pelo menos 3 dias por semana. A nova política entrará em vigor primeiro no Vale do Silício e depois vai se espalhar para outros escritórios no mundo, inclusive no Brasil. E a CIMED, uma das maiores farmacêuticas brasileiras, encerrou o primeiro semestre deste ano com faturamento de 1 bilhão e 200 milhões de reais, uma alta de 22% na comparação anual. É um valor recorde para o período. De acordo com a empresa, presidida por João Adib, o forte desempenho nos 6 primeiros meses foi impulsionado pelo maior volume de vendas nas grandes redes de farmácias do país. Para o segundo semestre, a CIMED prevê receitas de 1 bilhão e 500 milhões de reais, encerrando o ano com faturamento de 2 bilhões e meio de reais, o maior em 40 anos de história. A farmacêutica tem mais de 600 produtos no portfólio e está presente em 98% das drogarias brasileiras. E com o avanço do comércio eletrônico, um braço de negócios muito interessante para as empresas aéreas tem sido os aviões de carga. Com essa área, a Gol e a Azul estão apostando aí que o segmento vai crescer, impulsionado pelo e-commerce. No último Business, eu trouxe a notícia aqui de que o Mercado Livre apresentou o primeiro avião cargueiro em parceria com a Gol. Serão 6 no total e todos entregues até 2025, com o objetivo, claro, aí de reduzir o prazo de entregas de encomendas de 9 dias para 1 dia nas regiões Norte e Nordeste. Esse primeiro avião é capaz de levar até 11 mil pacotes por voo. A decisão do Mercado Livre é muito parecido com o que a Amazon faz. A gigante de Jeff Bezos tem 80 aviões próprios cruzando o mundo todos os dias. Todo o investimento das varejistas é para atender a um desejo do cliente de receber a entrega em menor tempo. Eu imagino você, né? Você faz uma compra, você quer receber rápido aí o produto, né? Por isso, elas estão investindo pesado na cadeia de logística, inclusive em centros de distribuição. A Amazon passou de um centro de distribuição de 1 em 2020 para 12 atualmente, com tamanhos entre 30 e 50 mil metros quadrados. Isso mostra que a logística ganha cada vez mais importância no varejo, e quem está atento a isso são as companhias aéreas que enfrentaram aí um período, 2 anos assim, de muita dificuldade na pandemia e agora estão diversificando os negócios para um claro objetivo aí de aumentar as receitas das companhias aéreas. E na última semana aconteceu um evento muito grande em São Paulo do Mercado Livre. O Business foi lá e vocês vão acompanhar agora. Após 2 anos de isolamento social, o maior comércio eletrônico da América Latina acaba de reunir 12 mil empreendedores, 12 mil vendedores num evento, vamos chamar de imersivo, em São Paulo. Foram 12 horas de palestras e também de geração de negócios através do que a gente chama de networking de milhares de vendedores de todos os cantos do Brasil.
só, o Mercado Livre, que é uma das empresas mais valiosas da América Latina, acaba de virar um banco digital. Muita gente não sabe disso. Eu estou ao lado do Túlio Oliveira, que é a principal liderança do Mercado Pago no Brasil. Túlio, obrigado aí por nos receber aqui no evento. Minha primeira pergunta é o seguinte: por que uma empresa, que é o maior comércio eletrônico aí da América Latina, decidiu entrar no sistema financeiro brasileiro, decidiu realmente virar um banco digital? Bruno, obrigado pela sua presença aqui hoje com a gente. O Mercado Pago é uma fintech. Fintech são as empresas de tecnologia financeira já antes mesmo do termo fintech existir. Então, quando ninguém falava de fintech, nós já fazíamos serviços de pagamentos no mundo digital. O Mercado Pago nasceu aqui em 2004, para você ter uma ideia, e viemos trabalhando como processador de pagamentos no mundo online, passamos para processar pagamentos também para o mundo físico através das maquininhas, lançamos conta digital, lançamos soluções de crédito, lançamos produtos e serviços que foram completando esse portfólio de soluções, e quando a gente percebeu, a gente já era um banco digital para o nosso cliente. O cliente já se via como uma solução completa de serviços financeiros. Então, um cliente pode servir de uma conta. E quando você fala de cliente, você fala de pessoa física, do usuário comum ou dos vendedores? Porque vocês têm uma variedade. Vocês têm o quê? 12 milhões aí de vendedores na plataforma? Mais de 12 milhões de vendedores. Mais de 12 milhões. Então, na verdade, ele é aberto para todo mundo, não só para esse exército aí de vendedores de vocês. Nós temos vendedores, é interessante que você fala isso, porque nós vendedores na nossa plataforma é um conceito bastante amplo. Nós temos os vendedores que vendem online no Mercado Livre, temos vendedores que vendem online fora do Mercado Livre, temos vendedores que vendem no mundo físico, suas lojinhas, o autônomo, o empreendedor, todos eles são vendedores. Por que eles são vendedores? Eles processam algum tipo de venda para fazer o seu negócio funcionar. Então, todo esse universo de vendedores é cliente do Mercado Pago já há muito tempo. O que a gente começou por vendedores, hoje a gente já atende pessoas que não são vendedores. Não são vendedores. Então, você pode ter uma solução de banco, uma solução de conta, uma solução de crédito, um cartão de crédito, por exemplo, sem você ser um vendedor do Mercado Livre. Então, nós ampliamos muito o escopo. Hoje nós temos mais de 38 milhões de usuários na nossa plataforma que se servem de produtos ou de pagamentos, ou de produtos de crédito, ou de investimentos, ou de cripto que nós lançamos recentemente. Então, nós vamos completando produtos, o nosso portfólio de produtos para servir o maior número de clientes. Olha só, meses atrás, o Mercado Livre fez um importante anúncio. Ele anunciou 17 bilhões de investimentos no Brasil. Parte desse dinheirão todo vai para o Mercado Pago também, né? O que vai ser feito com esses bilhões, 17 bilhões de reais no Brasil? Só esse ano, né? Nós temos nosso foco de investimento, tanto no Mercado Pago quanto no Mercado Livre. Nós somos uma empresa de tecnologia, então parte importante dos nossos investimentos são em construir equipes de tecnologia. Nós temos trazido cada vez mais engenheiros. Vocês estão contratando engenheiros. Muita gente, tanto no Brasil quanto nos outros países em que a gente opera, como o nosso corpo de tecnologia, que nós acreditamos que esse vai ser o nosso grande diferencial competitivo, que vai permitir entregar soluções cada vez melhores para os nossos clientes. Então, tecnologia é um dos grandes focos de investimento. Logística no Mercado Livre, um grande foco de investimentos também. Quando você fala logística, é mais centro de distribuição? O que é? Centro de distribuição, mais malha logística, os aviões. Eu fico imaginando como é distribuir pacotes, encomendas num país como o Brasil, né? Que é difícil mesmo, né? É um grande desafio. Nós anunciamos recentemente uma nova parceria de transporte aéreo para encurtar os tempos de entrega. Então, logística, montar essa malha é um grande foco de investimento do grupo como um todo. Crédito é um foco de investimento, então nós estamos colocando sim bastante recursos nessa operação para que essa operação cresça, e a gente possa chegar a cada vez mais clientes, chegar a cada vez mais linhas com condições melhores.
montagem de times. Então, muitos... Quer dizer, a empresa está contratando mesmo no Brasil. Seguimos com o nosso foco em crescimento no país e na América Latina toda. Então, esse investimento está sendo muito bem colocado para transformar o negócio. A gente está olhando para esse negócio um negócio de longo prazo. Nós estamos olhando para isso como algo, uma plataforma que de fato vai ser transformadora nos próximos anos. E tem uma novidade aí do Pix, né? O Pix, o sucesso nacional, né? Todo mundo fazendo Pix. Como é que o vendedor pode fazer Pix? Ele pode sacar? O Pix, de fato, é uma grande transformação. E nós estamos vendo o Pix começando a ser falado de também ser levado para outros países. Alguns outros bancos centrais também vêm ver no Brasil como é que está funcionando e como é que eles podem levar isso para outros lugares. No Mercado Pago, o Pix é usado como... O vendedor pode usar o Pix como um meio de pagamento. Então, nas nossas soluções de pagamento, quando ele vai fazer uma venda, o Pix é mais um dos meios de pagamento. E para ele cair tudo no mesmo lugar, de uma forma conciliada, com um único extrato, por exemplo. Tem agora o PixSac, então a pessoa pode sacar através de Pix nos comércios, a gente está lançando essa solução também. A gente vem trabalhando também para fazer Pix, depositar em Pix em redes de varejistas também. Bem, nós acabamos de conversar com Túlio Oliveira, que é a principal liderança do Mercado Pago no Brasil. E mudando agora de assunto, das telas dos cinemas para a realidade. Uma parte da segurança do Rock in Rio, o festival de música que começou na sexta-feira no Rio de Janeiro, será feita pelo Yellow. E quem é o Yellow? Aqui no telão já dá para ver quem é o Yellow. É esse daqui. O Yellow é um cão robô desenvolvido pela Boston Dynamics, uma das principais fabricantes de robôs do mundo. Esse cão robotizado aí tem uma conexão, olha o contato que ele está tendo aí com uma criança aí num parque, aparentemente, né? Ele tem conexão 5G, ele faz imagens e captura áudio. Um dos objetivos na utilização do Yellow no Rock in Rio é reduzir os riscos aos seres humanos em casos, por exemplo, de um desarme de bomba e também de conflitos. Munido de câmera, ele está todo aí, uma câmera em cima dele. Esse robô será monitorado e vai se comunicar diretamente com o Centro de Controle Operacional da empresa de segurança SegurPro. Mais de 700 mil visitantes são esperados nesta edição do Rock in Rio. Além do cão robô, o aparato de segurança vai contar com cerca de 130 câmeras, 2 drones automatizados e um software de reconhecimento facial de 2.000 vigilantes. Portanto, se você vê aí o robozinho no Rock in Rio, não se assuste, porque ele está fazendo a segurança do festival. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Já pensou ter uma ilha com uma praia exclusiva só para você e sua família? E dentro dessa ilha, à sua espera, ter uma mansão aí de 757 metros quadrados, 9 suítes, sala mobiliada, heliponto, mata preservada e piscina? Pois isso já é possível para os endinheirados do país. Começou o leilão de uma ilha de 188 mil metros quadrados em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Ela é conhecida como a Ilha da Almada. O lance mínimo para arrematar o terreno, que pertence à Marinha do Brasil, é de 23 milhões de reais. Quem arrematar vai levar a casa, construída na década de 1990 por um empresário de um grupo de saúde de São Paulo, e o acesso a 10 praias, sendo uma delas de entrada exclusiva pela ilha. Além disso, o terreno possui outras 3 residências de apoio e outras 2 casas de máquinas. O conjunto de propriedades é avaliado em 30 milhões de reais. Como pertence ao governo, a oferta é para uma cessão onerosa. Essa é uma prática feita para captar recursos financeiros por meio da exploração de recursos minerais e naturais. O terreno só pode ser pedido de volta pela Marinha caso haja inadimplência por parte do proprietário ou em situação de guerra.
Caso não haja nenhuma oferta de 23 milhões de reais, um novo leilão será aberto e aceitará propostas até o dia 23, mas com um valor 50% menor, chegando a 11 milhões e 500 mil reais. Quem deve ser o novo dono da Ilha da Almada? As apostas estão lançadas. E você lembra do seu primeiro emprego? Lembra? Pois Jeff Bezos relembrou o dia desses qual foi o seu. Vamos dar uma olhada aqui. Ele postou aqui em sua rede social. Olha o que ele está comendo aqui. Quem está vendo já adivinhou certamente que o fundador da Amazon já cuidou da chapa, já foi chapeiro do McDonald's. Aqui na legenda ele fala o seguinte: esse foi o meu primeiro emprego e ainda o mesmo ótimo hambúrguer. Feliz domingo a todos, né? Ele postou no último domingo. Algumas curiosidades aí de Jeff Bezos, né? O Bezos começou a fritar hambúrgueres em 1980 em um restaurante do McDonald's, quando ele tinha 16 anos, segundo a publicação Business Insiders. Em entrevista a um livro, ele disse o seguinte, abre aspas, eu era um chapeiro e nunca trabalhei nas caixas registradoras. A coisa mais desafiadora era manter tudo funcionando no ritmo certo durante uma corrida. Bezos ainda relembrou do antigo chefe do McDonald's. Imagina onde vai estar esse antigo chefe. O gerente do meu McDonald's era excelente. Ele tinha muitos adolescentes trabalhando para ele e nos mantinha concentrados mesmo enquanto nós divertíamos. Hoje, a fortuna de Jeff Bezos é estimada em 154 bilhões de dólares e é o segundo homem mais rico do mundo depois de Elon Musk e hoje comanda uma das empresas mais valiosas do mundo, a Amazon. Muito legal esse post aí de Jeff Bezos. E com essa lembrança do primeiro emprego de Jeff Bezos, eu encerro o Business dessa semana. Muito obrigado sempre pela sua companhia, pela sua audiência. A gente volta no próximo final de semana. Até lá. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.